Com o site Forma Certa Online, você faz a sua impressão sob demanda, em apenas 3 passos. Veja como é fácil. Você seleciona o modelo e formato do livro, revista ou apostila. Escolhe o papel e acabamento da capa, papel e cores do miolo. Define quantas páginas terá o seu produto e escolhe qual a tiragem que melhor atende seu projeto no momento. Após escolher o melhor formato de impressão, você só precisará fazer o upload de arquivo do seu impresso e, por fim, realizar a sua compra, acertando os detalhes de pagamento e entrega. Forma Certa. Mais que impressão, te presenteamos com inovações. Olá, muito bom dia a todos. Estamos em mais uma live do nosso Esquenta Primavera, essa versão online que a Libre está preparando para vocês. Estamos agora na metade do nosso percurso. Acabamos de vir de uma mesa sobre mulheres e quadrinhos. Olá, Matias. Olá, Fabienne. Olá, Marli. Olá. Hoje temos bonjour. Hoje temos a participação da Marli, que vai estar fazendo a tradução consecutiva, porque o Matias, quer dizer, tanto o Fabienne quanto o Matias são franceses, mas o Fabienne fala português. E, bem, aqueles recadinhos básicos que eu dou sempre por favor, usem preferencialmente o Chrome. Se tiver algum problema, aperta o F5, que vai funcionar. Antes de qualquer pergunta, por favor, vocês usem a hashtag, né, para eu saber que é uma pergunta, para eu estar lendo aqui, acompanhando o chat. Quero agradecer imensamente os nossos parceiros, né, a Bookwire, a MetaBooks, a Gráfica Forma Certa e a Embaixada da França no Brasil. E, bem, vamos começar essa conversa, essa experiência, nossa primeira live com a tradução consecutiva. Boa sorte a todos nós. E bom dia a todos que estão aqui no chat já dando olá e bom dia. Aline, Bruno, Renato. Renato diz dois gigantes juntos, que espetáculo. Bem, bonjour Matias, bonjour Fabienne. Fazer uma rápida apresentação, né? O Matias Picard é um dos grandes nomes dos célebres autores de quadrinhos franceses. Aqui no Brasil, o primeiro livro que ele lançou foi o Janine, pela editora Veneta. Fabienne Toumé, que já, espero que eu esteja falando os sobrenomes corretamente, Marli, qualquer coisa você me corrige. Também uma referência, um gigante, como um dos nossos colegas que estão aqui no chat falaram, publicou vários livros e está preparando e um deles sobre um pai com uma criança com síndrome de Down, que foi a primeira graphic novel lançada em 2014 aqui no Brasil. Não era você que eu esperava. E aí a gente vai tratar nessa mesa, a gente falou anteriormente, né, sobre mulheres e quadrinhos, e agora a gente pensa como abordar temas humanos em quadrinhos. Eu venho assim como a outra mediadora, do hábito dos quadrinhos da Mônica, um pouco de Mafalda, mais a coisa da banca de jornal, né? A vida dos quadrinhos humanos ou humanizados, que é o que a gente está tentando pensar aqui, foi algo que eu pensei mais depois de que entrei na faculdade, inclusive por ser amiga da Maria Clara Carneiro, que é tradutora do Fabienne, que foi uma grande amiga da Faculdade de Letras. Enfim. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer aos dois, e eu vou pedir que o Fabienne sempre responda primeiro, porque eu acho que facilita a nossa organização. Claro, Marli? Antes da pergunta, eu tenho que traduzir tudo isso, querida. Você vai traduzir escrito por o Matias. Tá bom, tudo bem. Então, o Fabienne vai ser quem vai responder primeiro para a gente ganhar um tempo. E a primeira como foi
a imersão nos quadrinhos, como e quando esse trabalho de quadrinista começou? Então, com muita gente, tudo começou quando eu era bem novinho, criança. Eu comecei a ler quadrinhos clássicos, como Tintin, Asterix, Lucky Luke. E crescendo, eu fui um pouco mudando de estilo de leitura, de gosto de leitura. Eu passei um bom tempo sem ler quadrinho, porque eu comecei uma carreira de engenheiro, que eu escolhi sem escolher, porque eu não sabia que eu podia ter chance de me tornar um quadrinista profissional. E nessa fase que eu deixei de ler quadrinho, quer dizer, no momento que eu voltei a ler quadrinho, foi quando eu tive essa ideia de tentar me tornar quadrinista, e eu recomecei a ler com um editor aqui na França que se chama L'Association. Na época, eu morava no Brasil, em Fortaleza, e tinha bastante importação dessa editora, como Lewis Trondheim, Guy Delisle, Marjane Satrapi, que fez Persepolis. E quando eu comecei a ler esse tipo de quadrinho mais autoral, mais independente, me deu vontade de contar essas histórias um pouco diferentes, que são mais em volta de histórias contemporâneas, humanas, e menos de aventura, esse tipo de história. Então, me deu vontade, foi nessa direção que eu comecei a trabalhar e que eu quis explorar realmente essa área do quadrinho. E pronto, eu não sei se eu devo falar muito ou se eu devo parar um pouquinho para deixar o Matias responder, mas é mais ou menos assim que começou a minha imersão nos quadrinhos. Obrigadíssima, Fabienne. Marli, você conseguiu passar tudo para o Matias já? Tá. C'est clair, Mathias, c'est bon? Oui, ça va, ça se passe bien, j'ai à peu près compris même ce que disait Fabien par moment. Mais ouais, moi j'ai commencé mon immersion dans la bande dessinée, en fait, ça n'a pas été forcément un déclic comme Fabien, mais plutôt depuis que je suis tout petit, c'est venu avec le dessin, c'est un moyen de s'exprimer. J'ai dû faire mes premières bandes dessinées à 7-8 ans, et puis après c'est resté. J'ai un peu toujours eu envie de faire ça. Et puis mon premier livre, Janine, c'est un livre qui est apparu, qui a été initié à un moment où j'étais étudiant à Strasbourg, étudiant en narration et illustration. C'est une section assez rare, du moins à l'époque. Et puis voilà, j'étais ouvert sur le monde. Et puis j'ai rencontré cette femme qui m'a donné envie de faire son portrait. Mais j'avais aussi d'autres projets à côté qui étaient bien différents, parce que je suis aussi je n'ai pas envie de faire de la bande dessinée dans un certain genre, mais plus de chercher à m'exprimer avec. Donc voilà, j'ai fait des choses assez différentes jusqu'à présent, et je pense encore explorer, et j'ai toute la vie pour ça. Alors, o Matias, então, está respondendo que o primeiro clique dele, o primeiro gatilho, não foi como o que o Fabian contou. Na verdade, começou muito cedo, quando ele era menino, com o desenho, né? Quando ele tinha 7 ou 8 anos, isso veio para ele e ficou desde então, né? O primeiro livro dele foi a Janine, e na época ele era estudante em Estrasburgo, e ele estudava narração e ilustração, o que na época era uma formação dupla, assim, bastante rara, né? Então ele tem essa retaguarda. Mas ele se considera muito aberto relativamente à ABD, né, ao cartoon. Por quê? Porque ele quis, no caso da Janine, fazer o retrato, pintar, com aspas e sem, o retrato dessa mulher, né? Mas ele tem outros projetos. Por quê? Porque o cartoon, para ele, na verdade, é um meio de expressão. Então, esse é o grande projeto, né, de encontrar uma maneira de se expressar. Obrigada, Marli, e obrigada aos dois. Merci, Mathias. E
Os quadrinhos, pensando personagem, né, pensando pessoas, animais, objetos, eles são uma espécie de concretização do humano na literatura, né? É quando o personagem, mesmo que dentro do livro, ele ganha corpo, ganha cara, ganha feição. No livro ilustrado também, mas eu acho que na narrativa do quadrinho me parece um pouco mais. E essa personalidade também ganha corpo. E quando vocês retratam esse personagem, como que vocês decidem as características dessa personagem? Eu estou falando agora da humanização no sentido mais estrito, para depois a gente ir para o sentido mais lato de humanização, né? No meu caso, o processo de criação é da seguinte forma. Primeiro, assim, geralmente não é uma ideia que eu vou procurar, é uma ideia que vai vir me encontrar. É uma coisa quase que involuntária. De repente eu tenho vontade de falar de uma coisa e antes mesmo de começar o processo de criação, de trabalho, essa ideia ela vai ficar amadurecendo e vai nascer assim essa história quase que já formada na minha cabeça e só nesse momento que eu vou começar a escrever. E essas personagens, os caracteres deles, o jeito que elas vão agir no quadrinho, eu reparei com o tempo que elas dependem muito, eu acho, da personalidade do autor. Quer dizer, quando você faz uma autobiografia, é normal, porque você que está agindo no quadrinho, mas quando você começa a falar de uma outra personagem, eu reparei que, na verdade, eu coloco muito de mim nessas personagens. Então, eu acho que quando eu vou criando uma história, que eu vou contando o que está acontecendo entre várias personagens, é como se de maneira sucessiva eu fosse interpretar o tal personagem e outra personagem. Então, eu acho que o jeito da gente contar uma história depende muito da sensibilidade e do caráter de cada um. Eu acho que é por isso que cada autor tem o seu universo, porque depende da personalidade dele. Alors, Mathias, ce qu'il dit, c'est que dans le processus d'élaboration intérieure, il cherche tout d'abord une idée. Et d'un coup, et ça le travail, et d'un coup, il lui vient, la chose est toute prête dans sa tête. Et puis, vous me corrigez, Fabien, je vous en prie. Et puis, il se met à écrire, mais il se met à écrire justement quand c'est là, c'est déjà travaillé et tout prêt dans sa tête. Et que pour le personnage qu'il crée et qu'il travaille, il a pu observer que, en général, ça dépend de la personnalité de l'auteur, du dessinateur. Et même quand il parle de plusieurs personnages, c'est comme s'il se dédoublait en plusieurs facettes de lui-même, de sa personnalité à lui. Alors, quand il raconte, par exemple, il interprète à chaque fois. C'est lui-même dans les plusieurs personnages. J'espère avoir été fidèle, Fabien. C'est très bien. Sinon, vous intervenez, parce qu'un interprète, ça doit résumer, pardon. Non. Dans mon cas, comme j'ai créé des personnages très très différents. Donc il y a eu Janine que vous pouvez découvrir là, publié en brésilien, mais j'ai aussi un autre livre qui s'appelle Jim Curious, et là le personnage ne dit rien et il porte juste un scaphandre et il se déambule dans l'océan ou dans la jungle, et les personnages du livre sont tout autant ceux qu'il croise que lui-même. Lui, il est assez mystérieux, mais autour de lui, il y a tous les animaux, la faune, la flore, et c'est peut-être ça qui parle le plus. Donc c'est, on va dire, la réalité et la réalité du monde qui fait la caractéristique du personnage. Et c'est ce qu'on retrouve peut-être dans mon livre Janine, où là, j'ai pas inventé un personnage, mais elle était ma voisine. Donc, c'est une personne réelle que en même temps, j'ai cherché dans l'écriture du livre à ne pas en faire un personnage réel. Il y a toujours cette idée dans la lecture que ça peut être un personnage inventé, ça peut être un personnage qui s'invente lui-même, un personnage réel qui s'invente lui-même. Et puis moi, en même temps, je me mets en scène dedans.
Donc là, je me suis pas inventé. Au contraire, j'ai essayé d'être le plus simple possible. Et voilà, je sais pas si je continue, mais en tout cas, ancré dans la réalité. Et puis, j'ai pas forcément d'idée précise, moi, de mes personnages. Ça vient d'une envie à la base, une envie donc là de rencontrer Janine, ou une envie de voir ce que ça va donner et de jouer avec ça et de découvrir. Ce qui est génial, c'est qu'on découvre surtout après la publication qui sont les personnages qu'on a créés. Ça, c'est une sensation que j'ai et qui est pour moi une des plus importantes, voilà, de découvrir soi-même les personnages qu'on a créés. Agora, no final, o que ele diz? Ele deu a ideia, a chave, mas eu vou retomar tudo que ele disse antes, que é o que resume um pouco o depoimento dele, que depois da publicação é que ele descobre, né, as próprias personagens que ele criou. E isso é o mais importante para ele, essa é a chave. Porque, ao contrário do Fabian, ele diz que ele não tem uma ideia prévia na cabeça, uma ideia trabalhada internamente que ele vai desenhar. O processo dele é um pouco diferente. Ele diz, por exemplo, no caso da Janine, ela era vizinha dele, tá certo? Então, ele falou de uma pessoa em carne e osso, uma pessoa que existiu, né? E ele tentou não transformá-la numa personagem, porque você tem essa dupla possibilidade, ou uma personagem inventada, ou uma personagem que se inventa, né? Então, ele tenta sempre ser bastante simples e estar ancorado na realidade, né? E a vontade dele, a vontade central, é encontrar essa Janine, no caso da Janine. Mas ele citou também a outra obra dele, Jim Furious, em que o sujeito fica passeando o tempo todo dentro de um escafandro, né? Então, ele passeia no oceano, ele passeia na floresta, tem outros seres, ele mesmo é misterioso, tem outros seres misteriosos, tem muitos animais, né? Todos eles são misteriosos, né? Então, esse é o ambiente geral, e isso remete de novo ao que ele citou, que é a ideia central, é a realidade do mundo que faz a personagem dele. Obrigada. Marli, lembrando só que quando for do português para o francês, você só escreve para o Matias. Eu estou escrevendo. Sim, tá bem. Eu tinha programado aqui perguntar o que vem primeiro, texto ou imagem, mas acho que de algum modo essa pergunta já foi respondida, né, quando o Matias fala da personagem da Janine, e aí, como a gente está com alguma demanda aqui das pessoas do chat, eu vou tentar fazer perguntas daqui. O Rafael Fer pergunta: gostaria de saber como eles pensam em estruturar uma história realista, e aí pergunta especificamente para o Fabien, que eu estou tentando lembrar quem aqui, o Vini Cobertura Nerd, você já pensou em fazer algum quadrinho sobre sua experiência morando no Brasil? Para quem essa pergunta, Raquel? Essa pergunta é para o Fabien, sobre a experiência dele no Brasil, e para o Matias, como ele estrutura a história dele, como eles pensam em estruturar uma história realista. Então, uma pergunta para cada um, tá bem? Então, a pergunta para mim é se eu quero contar a minha experiência no Brasil. Se você já pensou nisso... faz parte dos planos, mas como eu disse na resposta anterior, na verdade, eu conto uma história quando a ideia começa a crescer e me dá muita vontade de contar essa história. Então, eu sei que um dia eu vou contar uma coisa que se passa no Brasil, porque faz parte realmente, uma parte grande da minha vida, pelo fato da minha esposa ser brasileira, das minhas filhas ter a dupla cultura. Então, com certeza isso vai acontecer, eu não sei quando, mas tá na minha cabeça, e só falta a ideia crescer e se tornar mais concreto para eu começar realmente a contar isso, mas vai acontecer. Só complementando, a Marion escreve aqui: seria muito legal uma HQ sobre o Brasil pela visão de um estrangeiro. Que ótima ideia. Eu devo só corrigir que eu não sou estrangeiro,
Eu sou franco paraibano, só para... Certo, verdade, Fabiane. Matias, por você, não vai adiantar eu falar, vou falar em português e Marli traduz, não é? Sobre como ele pensa e estrutura histórias realistas, ou como ele pensa em estruturar uma história realista. Oui, je vois. Donc, moi, je repartirai toujours de l'envie à la base, donc qui, comme chez Fabien, donne aussi l'envie de se lancer et qui nourrit un quotidien dans notre tête pendant un certain temps. Et puis à un moment, il va falloir structurer. Donc c'est là où la question, structurer l'histoire. Et moi, la structure, je vois ça de manière assez abstraite et pas forcément technique, mais je vais avoir besoin de visualiser un dessin. Et Janine, par exemple, va être comme des petits traits les uns à côté des autres, comme une succession de petites scènes qui vont se répondre les unes avec les autres. Ça va être ça ma structure de l'histoire, je l'entends comme ça. Et donc ces petites scènes vont être comme un raisonnement binaire, quoi, on va dire blanc et rouge. Et le blanc serait une scène du passé, donc une sorte de flashback de l'histoire de Janine, et le noir serait une histoire, enfin pas une histoire, mais l'histoire qui se raconte au présent, donc là où je suis avec elle. Et il y a une alternance comme ça des deux. Ça, pour moi, le mot structure, il veut dire ça. Et ça a été important pour moi à la base de toutes les informations que j'avais sur sa vie, qui étaient en désordre complet, m'ont permis d'être structuré grâce à un schéma très simple, et ça m'a permis de poser les éléments. Et donc, juste pour donner un autre exemple, je parlais aussi de Jim Curious, l'autre livre plus abstrait et plus graphique que dont j'ai parlé. Là, il y a un truc très fort, c'est la ligne oblique, et dans le premier tome, la ligne est descendante, car le personnage descend dans l'océan. Il y a un point A et un point B. Et dans le deuxième tome, ma structure, c'est un point A, un point B toujours, mais ascendant. Voilà, donc j'ai envie le mot structure, moi, il m'évoque ça, un dessin très très simple. Et cette image, elle fait partie de l'envie aussi initiale, et de laquelle je ne démordrai pas tout au long de... Plus c'est simple, plus c'est facile à tenir jusqu'au bout. Voilà. Si c'est un conseil aussi qui est traduit à travers ce genre de questions, je dirais que la structure doit être simple. Voilà. Eu vou começar de novo pelo final, mas depois eu recuo. O conselho dele e o resumo é a palavra simplicidade. Quanto mais for simples, mais fácil é de resumir e de estruturar. Então, ele explicou como é que isso o trabalha, diferentemente do processo do Fabian. Na verdade, ele diz que ele tem o quê? Ele tem, no início de tudo, uma vontade, esse desejo de se lançar. E é isso que vai alimentar o cotidiano dele, nesse processo de elaboração, e que vai estruturar, porque essa foi a pergunta, né, a coisa toda. Né? E ele não faz isso de um jeito técnico, de um jeito completamente técnico. Ele tem o quê? Ele tem necessidade de visualizar, né, o que ele vai contar. Então, no caso da Janine, por exemplo, né, foi uma sucessão de pequenas cenas, e isso é que se transformou na estrutura da história. Né? No caso dela, foi uma estrutura binária, em que ele trabalhou com branco e vermelho. O branco retratava cenas do passado, e o vermelho retratava os momentos presentes, os momentos em que ele estava com ela. Então, ele jogou com essa estrutura binária em cima dessas duas cores. Né? E, para ele, a palavra estrutura significa justamente isso. Né? Você tem uma desordem antes, e você vai ordenar depois a partir de um fio condutor, de um critério que ele estabelece. No caso dela foi o binário da cor. Mas, para dar um outro exemplo, que ele falou do Jim Curious, aí tem a questão, não foi cor, né? Foi linha descendente e ascendente. Então, no primeiro tomo, o critério, o fio condutor, foi uma linha descendente, e no segundo tomo, uma linha ascendente, mas insistindo
com a ideia com a qual ele terminou, de que quanto mais simples, melhor. Vocês dois falaram, né, de estrutura um pouco, falou um pouquinho de autobiografia, já que a pergunta para o Fabien foi sobre a sua experiência, não como estrangeiro, mas sim como franco-paraibano aqui no Brasil. E aí eu acho que eu vou encaminhar para a pergunta da Valiaga, que é: bom dia, sou jornalista e aspirante a quadrinista. Minha pergunta é: como fazer que uma história pessoal, autobiográfica, se torne interessante uma história em quadrinhos? É uma boa pergunta. Eu acho que o mais difícil é saber, porque tudo que acontece para a gente parece ser importante porque é da gente, mas a ideia é saber se o que aconteceu para a gente é uma coisa universal que vai falar para mais pessoas do que para a gente mesmo e a mãe, o pai, enfim. Eu acho que é isso, talvez o bom é de mostrar isso para um amigo, para um editor, e ver se essa pessoa tem interesse no que você está contando. Por exemplo, no caso do meu primeiro livro, que foi Não Era Você Que Eu Esperava, que eu conto essa história do nascimento da minha segunda filha com síndrome de Down, no começo eu me perguntei, será que essa história que é muito particular, que me concerne, que não concerne muita gente, pode chegar a interessar outras pessoas? Aí eu comecei a pensar que, na verdade, eu não queria só falar da questão do nascimento de uma criança com síndrome de Down, mas eu queria contar mais a questão da superação do momento difícil, de qual maneira você consegue transformar um acontecimento que você pode considerar como negativo numa coisa bonita e que lhe transforma como ser humano. Então, quando eu cheguei a esse raciocínio em relação a essa ideia de história, eu me disse que talvez poderia ser uma coisa que ia interessar além da minha família e além das pessoas que viveram essa experiência. Então, eu acho que isso, o critério número 1 para contar histórias autobiográficas, tem que ser coisas que falam para todo mundo, não uma coisa muito pessoal, a não ser que a gente queira fazer esse livro só para a gente e para a família. Mas se você quiser ter a chance de ser lido e interessar outras pessoas, tem que ser uma coisa um pouco universal. Sim, Fabiana. E só queria fazer um comentário que eu tive o privilégio de ter recebido, por causa dessa mediação, o livro sobre refugiados, que vai ser lançado, né? Sim. E obrigada, Bárbara. Foi uma experiência muito boa ter tido acesso a esse livro. E eu acho muito bonita, inclusive, a cena da praia sua com a família, né, olhando, porque mesmo quando você está falando a história do outro, também está falando um pouco, e é uma história totalmente que não é sua, né, mas está falando um pouco de si ali quando você se coloca como personagem, como participação. É porque a ideia desse livro era tornar mais próximo da gente essas pessoas que geralmente a gente não vê. Eu imaginei que colocando a gente, nossa família, no meio de uma cena dessa, ia já criar um vínculo com essas pessoas. Então, foi isso o propósito, a ideia dessa cena. De novo, Bárbara, obrigada. Eu realmente adorei o livro. Obrigado. E o Matias, por favor, responda a primeira a pergunta. Matias, votre réponse. Je pense répondre que, en fait, ça dépend. On peut faire de la bande dessinée sur Internet aujourd'hui. On peut faire de la bande dessinée dans des livres. Moi, personnellement, j'en fais que dans des livres. Et du coup, je ne penserais pas si c'est l'histoire personnelle simplement qui est intéressante. Mais je ne sais pas si ça fait un livre intéressant au final. Et du coup, en fait, je sais pas trop répondre à cette question. Une histoire personnelle, on peut faire un super livre avec une histoire qui n'est pas intéressante et on peut au contraire faire un très mauvais livre avec une histoire qui aurait un contenu soi-disant intéressant. À partir de là, chacun peut essayer. Mais quel livre on fait? Quel livre on veut faire? Donc, voilà, moi, je resserrerai la question sur le livre parce qu'effectivement, on peut faire de la bande dessinée sur un blog et raconter son quotidien.
ce qui peut être intéressant pour un lecteur quotidien, mais on ne pourra pas forcément faire un livre et puis peut-être que ça disparaîtra avec le quotidien. Pour moi, le livre, il reste dans le temps, il est imprimé, et qu'est-ce qui va nous pousser à faire un objet livre qui va rester dans le temps. Donc, il faut reprendre après son histoire personnelle, si c'est bien ça la question. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait de raconter mon histoire personnelle, donc je suis aussi assez mal placé. Je me mets en scène dans Janine, mais je ne raconte pas mon histoire personnelle. À aucun moment, je mets mon point de vue à moi, et d'ailleurs, on ne sait pas trop qui je suis, on l'apprend doucement dans le livre, on comprend très vite, mais je ne parle pas de ma démarche, car mon sujet, c'est Janine, et il a fallu que je me montre pour la montrer, s'adresser à un lecteur. Un écrivain. Voilà. Donc, j'espère que c'est à peu près traduzido, compréhensible. Então, falando do critério história pessoal ou não, né, e tentando responder, logo no início ele disse o quê? Que você tem 2 canais possíveis para fazer a BD, para fazer o quadrinho, né? Na internet ou no livro, e ele centra no livro. Por quê? Porque existe aí o aspecto efêmero, o aspecto de temporalidade. Claro que você pode fazer BD contando num blog, por exemplo, né? Mas que isso tenderá, talvez, a desaparecer, ao passo que, se você faz um livro, o livro tem o caráter de permanência. Então, esse é um ponto importante para ele. Mas, centrando na história pessoal, né, ele prefere não falar da história pessoal dele, ele não consegue projetar isso, né? Ele não quer falar do desenvolvimento pessoal, do percurso pessoal, mas no caso da Janine, por exemplo, é uma história real, mas em que ele está em off, ele está na retaguarda contando essa história, ele prefere não centrar no percurso dele. Obrigada. Eu vou passar para mais uma pergunta, e agora indo para o humano, acho que a gente já começou a caminhar para o humano quando a gente falou do livro de refugiados do Fabienne, do humano no sentido mais lato, que é a pergunta do Vitor Eisenman, que é: vocês acham que há alguma relação com o tipo de história que vocês fazem, mais humana, real, do dia a dia, e outros quadrinistas com algum background francês? Guy Deslille, passou. Fabienne, Matias e Drew. No final. Eu respondo? Sim, por favor. Sim. Então, como eu falei, realmente na minha vida de leitor eu tive 2 fases. Uma fase mais clássica, quando era criança, que eu acho que são as referências mais fortes em termos de universo. Mas hoje, como quadrinista, eu não reproduzo o que eu li como criança, apesar de ter me inspirado muito, só pelo gosto mesmo do quadrinho. Essa segunda parte, como leitor na minha vida, que foi lendo essas importações de quadrinhos europeus e até quadrinhos brasileiros, quando eu morava em Fortaleza. Então, tinha muito essa escola da associação que eu comentei, que tinha Lewis Trondheim, Guy Delisle, Riyad Sattouf, Marjane Satrapi, e também alguns autores brasileiros. E foi realmente isso que deu a ideia para mim de concretizar esse sonho de me tornar quadrinista, porque até então eu imaginava que eu não podia contar o tipo de história que eu lia como criança, porque eu acho que eu não tenho um desenho muito acadêmico, que é um pouco de autodidata, né? Então, eu não acreditava nessa possibilidade que eu podia me tornar quadrinista. Realmente, esses quadrinhos que eu li na época, como David B. também, que eu li como é o nome em português, o Epilético, que aqui é l'Ascension du Mal, isso eu vi que a gente podia contar histórias diferentes, mais pessoais, com um desenho talvez um pouco mais independente, menos acadêmico, menos realista. Aí isso me deu vontade de contar o mesmo tipo de história. Então, eu posso citar todos esses autores que eu falei agora como um tipo de inspiração para eu também tentar essa aventura de me tornar quadrinista. Mathias. Je relis la question.
Ouais. Est-ce qu'il y a un rapport entre ce que vous faites et d'autres dessinateurs français? Ah oui, merci. Oui, forcément. Déjà, bon, les auteurs que j'ai lus, j'entends ceux que cite Fabien, qui ont été très importants aussi pour moi, et que j'ai rencontrés par moi-même, voilà, à l'adolescence ou au tout début quand j'étais étudiant, et qui ont été très marquants, qui m'ont fait penser qu'une bande dessinée adulte était possible, et aussi qu'un dessin, une narration comme un dessin peut être adulte. Et voilà. Donc ça, c'est le premier marqueur. Donc il y a toutes ces influences. Après, je crois que je suis aussi influencé par ou en lien constant avec mes amis dessinateurs, avec qui dont je suis le travail, que j'apprécie pas forcément tout le temps. Enfin, je suis pas fan forcément de leur travail tout le temps, mais ça me permet aussi de voir une évolution, et ça, c'est intéressant. Et il y en a d'autres avec qui je vois des liens forts, c'est-à-dire des sensibilités voilà, communes qui se retrouvent dans les livres. Qu'est-ce que je peux dire? Et puis après, il y a aujourd'hui tous les jeunes auteurs qui n'ont pas encore publié, et ça m'intéresse aussi de voir, enfin qui ont publié mais pas forcément en librairie ou au grand public. Et ça, j'aime bien aussi garder ce lien avec ces productions qui sont bien existantes, et ouais, qui vont aussi me faire réfléchir sur des nouvelles formes, sur autant la narration que le dessin. Ça va pas être juste la forme du dessin. Il y a plein de choses extraordinaires qui se passent, et voilà, je garde un lien avec tout ça autant que je peux. Então, a resposta dele diz muito respeito aos autores que existem, sim, e que o inspiram, o motivam, e que ele respeita desde a juventude, desde o tempo de estudante de desenho, mas sobre as novas formas, né? Então, ele diz que sim, como o Fabien disse, né, esses autores, todos que o Fabien citou, são e foram importantes para ele, Matias, né, porque o levaram a entender, sobretudo, que sim, existe um desenho adulto em quadrinhos que pode ser feito, que o quadrinho pode ter esse tipo de desenho, mas que outro tipo de influência foram os amigos desenhistas que ele, Matias, acompanhou e acompanha, e cuja evolução ele segue. Então, não se trata de gostar ou não gostar, mas é de acompanhar a evolução. Alguns, evidentemente, permitem uma relação mais forte, porque existe uma sensibilidade comum com a do Matias. E outro ponto importante nesse acompanhamento são jovens autores. Autores que não necessariamente foram publicados, ou não foram publicados em livrarias, ou junto do grande público, né? Mas ele, Matias, faz questão de manter a relação de acompanhamento com esse tipo de produção, porque ela o faz refletir, né? E principalmente sobre as novas formas. Ah, obrigada, merci. E vocês acham que temas mais difíceis, né, mais humanos e por isso mais difíceis, né, como o prostituição ou refugiados ou síndrome de Down, eles ficam um pouco mais palatáveis no quadrinho, talvez um pouco mais fácil de se abordar no quadrinho, porque tem queira ou não, uma ludicidade nesse gênero? Eu acho complicado falar, porque no meu caso, eu sei que eu tenho naturalmente um tipo de narração que vai para o quadrinho e para a contação de histórias com imagens. Então, é meio que mais natural para mim. Eu acho que eu teria dificuldade de contar a mesma coisa só com palavras, porque apesar de contar uma história, no caso do quadrinho, a imagem é muito importante. Você pode falar coisas sem utilizar palavras. Eu acho que, no meu caso, essa facilidade de contar histórias mais graves, mais sérias, ela vem do fato que
o meu traço também, ele é mais naivo, mais redondo, não tão realista. Então, eu acho que com o meu traço eu posso me permitir contar histórias graves sem ser pesado demais. Mas eu acho que na verdade, se você tem essa naturalidade para contar histórias, seja através de filme, através de documentário, através de livros, eu acho que você pode contar tudo. A questão é qual o modo de contar histórias que é mais natural e mais óbvio para você. Eu sei que, para mim, contar com imagem me parece mais natural, mas eu acredito que você pode contar tudo com todo tipo de médio de contar histórias. Sim. Et Mathis? Ouais, je pense que la question, je l'entends, en gros, je ne sais pas exactement comment l'entendre, mais ça me fait penser à la bande dessinée qui serait aussi capable d'intéresser un public adulte qui s'intéresse au monde, à l'actualité, parce que là, vous mettez réfugiés, prostitution, donc je sais pas, je pense que c'est relativement un nos livres à Fabien et moi. Donc, en fait, c'est dans l'idée de est-ce que ça devient plus facile à approcher. Je vois pas trop quelle est la question derrière la facilité. Du coup, ça me laisse un peu perplexe. Mais toujours est-il que moi, pour Janine, en fait, je crois que la prostitution, on n'en parlait pas plus à l'époque. Vous dites sujet tabou. C'est un sujet qui suscite une curiosité, chez moi du moins, parce que c'était ma voisine, mais c'est une femme qui vit à côté de chez moi, et donc voilà, humainement, je suis allé lui parler, et lui parler m'a donné envie de faire une bande dessinée. Après, ça n'a pas été facile à faire, mais il n'y avait pas non plus vraiment d'objectif à la base d'aborder le sujet de la prostitution, et même l'objectif de faire un livre, il est venu au fur et à mesure. Quand j'ai eu l'idée ce qui m'est venu, c'est pas tant l'idée de faire un livre sur une femme prostituée, ça a été l'idée de faire un livre qui montre un personnage raconter son histoire, et je sais pas comment, bon, je me perds un peu, mais est-ce que vous croyez plutôt que c'est difficile, plus facile de parler avec les mots et la BD, ou seulement avec la BD? Je résume. Moi, je sais pas, c'est un langage d'ailleurs qui est assez compliqué à mettre en place, dessiner et faire parler les personnages. C'est un gros boulot, donc c'est sûr que c'est pas facile à faire. Est-ce que je l'ai comparé, c'est un langage, voilà. Si vous êtes attiré par ce langage, si vous permet d'exprimer des choses comme tous les langages, allez-y et dessinez ou lisez de la bande dessinée. Il y a des gens qui sont hermétiques à ça, c'est pas grave. Il ne faut pas lire de bande dessinée. Tu peux lire de la bande dessinée. Il y en a de plus en plus, des différentes, des intéressantes sur tous les sujets. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une bande dessinée est intéressante? C'est déjà qu'elle vous intéresse et qu'elle ait une raison d'exister. Je sais pas. D'accord. On a la réponse. Un peu confus. Eu traduzi para resumir, Raquel, porque ele disse que estava um pouquinho perdido com a pergunta. Mas a parte final explica bastante bem e eu vou voltar. Né? Ele diz que no caso da BD, no caso do desenho, é uma linguagem. E como essa linguagem é uma linguagem complicada, elaborada, é difícil de estabelecer, né, e de aplicar, de estruturar essa linguagem. Né? Então, aí diz respeito ao quê? Ao público.
se o grande público, se parte do grande público sente atração por esse tipo de linguagem e por esse tipo de tema, né? O tema de um cartoon, de um quadrinho adulto, né? Então, o que faz que um quadrinho seja interessante ou não, seja lido ou não, né? Por quê? Porque aí, voltando ao que ele tinha dito antes, no caso da Janine, para centrar num exemplo, né? Quando ele falou da Janine, porque a pergunta fala de prostituição, dos temas difíceis, o interesse dele central não era falar da prostituição, mas era mostrar uma mulher que contava a sua história, que no caso era uma história de prostituição, mas era de falar do percurso dela, né? Então, paulatinamente, conforme uma ideia vai surgindo, evidentemente ele vai trabalhando, né? Mas ele quis focar nela, contando a sua própria história. Então, não foi o tema a priori que o fez desenhar, foi a história da Janine que o fez desenhar, né? Mas, resumindo, é a questão da linguagem, uma linguagem complicada, elaborada e que pode ou não atrair um certo público. Sim. O José Azevedo pergunta aqui no tema, no chat, se em algum momento vocês dois, tanto Matias quanto Fabienne, já pensaram em abordar a situação atual da pandemia, em criar quadrinhos considerando justamente os temas humanos diversos que o efeito do Covid-19 provocou no mundo. Provocou, provoca e provocará, não é? No meu caso, eu acho que para uma história assim poder ser contada, você precisa ter um pouco de recuo sobre a situação, porque a gente não mede, eu acho que hoje, o que vai implicar, o que já implicou na vida da gente. Eu acho perigoso você se arriscar a querer contar isso sem saber exatamente o que está acontecendo e como você vai contar isso. Então, no meu caso, eu acho também que, como foi muito presente, eu sei que vocês aí no Brasil ainda estão, por certas regiões, em confinamento, mas aqui também a gente passou por um longo período de confinamento, foi tão presente que eu queria, ao contrário, contar outra coisa, assim, fazer outra coisa. E tanto que, durante esse período que eu estava trabalhando no meu projeto, tem viagens, tem cenas de pessoas tomando banho na praia e tudo, me fazia bem contar esse tipo de história para sair um pouco dessa atualidade. Então, até agora, eu não tive nenhuma ideia nem vontade de contar isso. Eu não sei, talvez daqui a alguns anos, porque vai ter deixado um rastro, uma coisa na vida da gente que merece ser contado, mas hoje tudo me parece muito fresco. Du coup, je réponds aussi, moi. Non, j'ai jamais songé à ça. Et l'idée soumise ne me donne pas spécialement envie. Après, parler du Covid, c'est parler d'un virus. Parler d'un virus, qu'est-ce que c'est? De quel virus on parle? Oui, parlons des virus du monde. Le Covid, ça serait un peu anecdotique pour mon point de vue. Mais qu'est-ce qui nous contamine aujourd'hui? Cette question-là, j'avoue ne pas être trop dans ces questions aujourd'hui dans mon écriture, mais ça reste. Si j'ai d'autres sujets en cours, notamment je travaille avec un ami là, qui est sociologue et qui travaille, qui enquête sur les logements, l'expropriation des gens dans les quartiers, des pauvres gens pour en mettre des plus riches. Je pense que c'est un des virus de notre société aujourd'hui. Qui à mon avis a bien lieu en France et aussi au Brésil ou ailleurs, qui concerne tout le monde. Voilà, moi je sais pas, quand je pense à virus, je pense à ça. Voilà, plus que le Covid, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent et ils parlent que de, je sais pas, je les écoute pas parler.
Voilà. Ele, como o Fabiano, não tem assim, não está louco de vontade de falar sobre o Covid, porque já tem muita gente falando, ele disse no final, e porque não é algo que o motive especificamente quanto ao vírus. Porque quando ele ouve a palavra vírus, e isso o trabalha internamente, claro, ele pensa em outros tipos de vírus, né? Então, vírus, qual vírus? A Covid nem tanto assim, aliás, nem um pouco, né? Então, o que o ocupa hoje como tema, como ideia para escrever, é, por exemplo, uma proximidade que ele tem com um amigo sociólogo que está pesquisando, e ele, Matias, tem vontade de falar sobre isso, sobre um outro vírus, que é a questão da moradia e da expropriação das pessoas mais modestas em favor da especulação, né? Ou seja, de quem é mais rico. Então, isso acontece na França, está acontecendo na França, evidentemente acontece no Brasil. Esse é um assunto que pode ter essa dimensão universal e interessar a todo mundo. Esse é um vírus do qual ele gostaria de falar. Sim. E, bem, já estamos caminhando para o final, temos 4 minutinhos. Eu vou, então, fazer a última pergunta, que é do Renato, e aí vou pedir que já, ao final da pergunta, que vocês deem uma pausa e a gente também faça as considerações finais, né? Então, porque eu esqueço da tradução. Fabiane, vou pedir para você essa é a última pergunta e na sequência a gente vai para as considerações finais, tudo bem? O Renato pergunta aqui, vocês sentem alguma pressão em contar histórias com temas delicados, né? Não, eu acho que a questão é saber exatamente dentro desse espaço que você vai contar, até onde você pode ir. Por exemplo, se eu citar o exemplo do meu primeiro quadrinho, contando sobre o nascimento da minha filha, a questão era mais o que eu aceito de livrar da minha privacidade. Então, eu pensei bem no que merecia ser contado, não só para se expor, mas porque ia ser interessante em termos de história, ia ser útil para a história. Então, uma vez que eu delimitei esse perímetro que eu posso contar, o que eu preciso contar, eu vou contar tudo. Eu acho que tudo... Eu confio muito na inteligência do leitor e da capacidade que ele tem a reconhecer a honestidade do autor e de entrar em conexão com ele, de ter empatia. Então, não, eu não tenho um problema com isso. E, por exemplo, no caso desse quadrinho falando do refugiado, que eu entrevistei durante muito tempo, que a gente ficou íntimo e tudo, eu não fazia questão também de contar tudo que ele tinha vivido. Inclusive, quando eu comecei a fazer a entrevista, eu disse para ele, você conta o que você quer contar. Se tem alguns elementos que você prefere não contar, não tem problema não. A minha ideia não é ir buscar o mais profundo da sua história, da sua intimidade, não. É saber o que aconteceu, e a força do quadrinho é que a gente pode omitir certas coisas e ilustrando essa ausência de resposta com imagens, e mesmo a falta de explicação, a falta de palavra, ela é interessante em termos de narração, porque ela quer dizer muita coisa. Então, eu não sei mais qual foi a pergunta, mas eu acho que eu respondi. Eu também acho, você respondeu muito bem a pergunta que você não sabia qual era. Beleza. Il s'est perdu pour la réponse, alors c'est pas grave si vous faites le même. Ouais, d'accord. Est-ce que vous ressentez une pression quand vous parlez de sujets difficiles, sensibles? Oui, alors moi ma question elle est sur le mot pression. Si quelqu'un me met une pression, j'ai l'impression que non, en fait personne ne me poussera à faire un livre. Il y a que moi, donc la pression, est-ce que je me la mets tout seul? Suivant un sujet délicat, en effet, pour Janine, j'avais la délicatesse, c'est d'avoir une personne réelle en face de moi et dont je ne pouvais pas faire de n'importe quoi avec l'image, quoi. Donc j'ai essayé d'être au plus proche de ce que je vivais et de ce qu'elle me racontait. Et de faire avec ça. Donc la délicatesse, oui, je l'ai ressentie et j'ai essayé de la rendre au mieux. Oui, c'est vrai que ça a été une pression constante à ne pas... Elle-même en avait peur que la bande dessinée la caricature.
Bon, c'est son point de vue, hein, la bande dessinée, la caricature, on pourra en parler. Le manga veut dire caricature, donc pourtant il ne se moque pas des gens. Mais en France, ça a un sens un peu différent. Elle pensait aux caricaturistes de presse qui se moquent des hommes politiques tout le temps. Donc elle avait peur que je fasse ça. Il a fallu effectivement la rassurer à ce moment-là. Et puis moi, quand elle a vu le livre, elle l'a eu entre les mains. Elle s'y est retrouvée. Elle a retrouvé sa voix à elle. Et c'est ce que j'avais tenté de préserver. Ensuite, je dis souvent qu'elle a juste regretté une chose, c'est de ne pas avoir pu avoir un vrai roman entre les mains. Mais ça, je crois que c'était son souhait à elle. C'est ce qu'elle aurait voulu faire. C'est un roman de sa vie, une autobiographie. Mais moi, ce n'était pas du tout mon outil et mon langage. Voilà. Então, centrando de novo no resumo, antes de mais nada. Para ele, o cartoon é a ferramenta dele e é a linguagem dele. Né? Então, ele não sente pressão externa. A maior pressão é a pressão interna, a pressão dele mesmo. Né? Por exemplo, no caso da Janine, em que ele conta a história de uma pessoa de verdade, uma pessoa real, né? A grande pressão, a pressão constante foi estar o mais próximo possível da história daquela pessoa, né? Porque esse discurso narrativo, né, tinha que ser em primeira pessoa. Então, essa pressão foi uma pressão que ele sentiu. E falando da própria Janine, né, como ele comentou, ele a conheceu, foi uma vizinha dele, né? E ela tinha medo de ser transformada numa caricatura, de ser caricaturada, né? E ele abriu um parênteses, o mangá sim é uma caricatura, mas ela ficou bastante aliviada quando ela viu o resultado final, né, de que ele não tinha feito o que o caricaturista faz, o que o desenhador faz com muita frequência na França, caricatura dos homens políticos, né? Então era esse o receio dela, que ela fosse desenhada por aquele viés, né? Ao mesmo tempo em que ela teve uma pequena decepção, porque na expectativa dela seria um romance, seria um discurso em primeira pessoa, mas autobiográfico, né? Mas para ele, Matias, não importa, ele tem a pressão da fidelidade, mas tem o que ele disse no final, o desenho é um instrumento e a linguagem dele, então ele fez o que ele tinha que fazer. Muitíssimo obrigada, Fabienne, muitíssimo obrigada, Matias, a gente já está um pouquinho avançado na hora. Merci, Matias. Vini e Andani Silva diz aqui que queria assistir novamente. Eu tenho uma ótima notícia para vocês podem assistir tanto essa conversa quanto todas as outras lives que a gente já fez, porque ficam disponíveis na plataforma. Tinham várias outras perguntas aqui para vocês, que não deu tempo mesmo da gente fazer. Infelizmente, a nossa conversa é só de 1 hora, inclusive porque acho que a coisa online precisa mesmo de um tempo diferente, né? Ainda mais com uma tradução consecutiva, enfim. Depois eu queria muito que as pessoas do chat comentassem o que vocês acharam dessa experiência, né, de ouvir uma tradução consecutiva. Acho que esse feedback para a gente, enquanto organizador do evento, é muito bacana. Mais uma vez, agradecer à Embaixada da França por ter feito a curadoria dessa mesa conosco, agradecer muitíssimo à Editora Autêntica, agradecer à Editora Veneta, aos nossos patrocinadores, que são, novamente, a Bookwire, Metabooks, Gráfica Forma Certa e a já citada Embaixada da França, agradecer os meus colegas de curadoria também, né, a Paula Cajati, o Haroldo Tirávolo e a Camila Perlingeiro. Mais uma vez, Marli, agradecer você, a possibilidade de fazer esse trabalho graças ao nosso entendimento, né, a nossa linguagem da tradução, não a da banda desenhada. Mais uma vez, obrigada, Matias, obrigada, Fabienne, e espero nos vermos em outra situação um pouco melhor e sem esse contexto pandêmico, tá bem? Mas, por outro lado, como que a gente ia conseguir fazer esse debate tão rápido, né, já que vocês estão em outro país? Bem,
Obrigadíssimo, todos aqui dando parabéns e Obrigado. obrigada. E aí essa traduçãozinha final, depois a Marli manda por escrito para o Matias, não é? Acho que fica mais fácil. Tô coisando. Tá bem. Já foi. Tá ótimo. Tá bom? Au revoir. Merci. Tchau. Merci. Bye bye. Merci. Obrigado a vocês. Tchau, obrigada. Tchau. Nos vemos, então, na segunda-feira. Elle parle au public parce qu'on a un autre débat le lundi. Et